Quem nasce, nasce para crescer, quem cresce, cresce para frutificar. E quem frutifica, meu amado, minha amada, frutifica para abençoar os outros. Começa mais uma vez o programa Paulo Cavalcante, que tem a missão de trazer exemplos, de trazer pessoas que estão construindo Rondônia, ou que ajudaram a construir, ou que estão fazendo a diferença aqui em Rondônia. Tem um ditado que foi dito pelo Bill Cosby. Ele diz o seguinte: olha, eu não conheço o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. É impossível fazer isso. Geralmente quem tem dependência emocional, ele acaba querendo agradar todo mundo. E quando você acaba querendo agradar todo mundo, você vai se desagradar. Você vai sair da configuração pela qual você existe, meu amigo, e vai começar a viver na configuração dos outros. Isso vai fazer com que você tenha uma vida muito triste. Como diria Carl Jung, que é um dos pensadores talvez mais fortes que existiu do século passado, junto com o psiquiatra e psicólogo Freud. O psiquiatra Carl Jung, ele divide a psique humana em sombra, máscara e selfie. Ou seja, a máscara é aquilo que nós criamos para ser aceito, é uma coisa inconsciente, a gente tenta fazer o máximo para tentar ser aceito pela sociedade. E aí entra nessa de querer agradar a todos. A sombra é tudo aquilo que você não tem coragem de ser e deveria ser. Gostaria de ser, mas alguém disse que não podia. E aí você se frauda todo instante e nunca consegue chegar no âmago da sua alma, que é o self, que é a pureza mais sincera da sua existência, pela qual você está aqui. Só chegando nesse self que você vai conseguir ver a diferença da sua vida. O próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos reconhecer esse caminho, trazer esse caminho para dentro de nós e poder reconstruir uma história a cada dia. Jesus aqui na Terra, e nós estamos chegando perto da Páscoa, nunca se preocupou em agradar as pessoas. Ele preocupava em agradar a Deus, ele tinha uma missão, né? Quando ele foi indagado uma vez: Senhor, o senhor não vai comer? Todo mundo está comendo. Ele falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Um dia ele começou a pregar algo que era um pouco ácido, quando ele dizia: olha, se alguém te der um tapa na cara, vira a outra face. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também, segue sua vida, perdoa, larga para lá, e você vai ser uma pessoa feliz. Ele estava dizendo sobre a gente carregar peso, e as pessoas não estavam entendendo isso. E começaram a ir embora, as pessoas começaram a ir embora, abandonar e tal. E aí Pedro, Tiago e João chegaram para Jesus: ei, Jesus, não é melhor só mudar o dia, o seu discurso está meio pesado, o pessoal está indo embora. E Jesus, ao invés de ficar triste, falar: cara, vamos ver se a gente arma uma coisa diferente, né? Ele não faz nada disso, ele olha para eles e diz assim: ei, vocês não querem aproveitar que a turma está indo? Vai junto com eles também, vaza. O que Jesus estava querendo dizer? Eu não estou aqui para agradar, não. Muitos dizem que eu vim trazer união, eu vim trazer confusão, eu vim trazer essa mudança, eu vim trazer uma mudança de pensamento, né? Então, é isso. Você está disposto a ser você? Se você está disposto a ser você, se prepare, porque tem muita gente que é apaixonado pela sua máscara e não pela sua existência, né? E assim nós vamos prosseguindo. Gente, eu quero falar com um cara hoje que é super autêntico, que é tudo isso que eu disse. É meio ácido às vezes, é meio verdadeiro demais às vezes. Ele é nascido na antiga fazenda Barro Branco. Era uma antiga fazenda da família dele, do avô. A propriedade se tornou depois a cidade de Itororó, lá na Bahia. Ele é filho do seu Juvencio e da dona Lola. Nasceu no dia 28 de agosto de 1949. Eu falo com um dos dinossauros da TV rondoniense, o cara que trouxe uma diferença de comunicação, um homem que foi a imagem das manhãs aqui de Porto Velho durante muitos anos. Léo
Ladeia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Paulo Cavalcante na Rema TV, viu? Deus abençoe. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, PC. Eu fiquei assim muito feliz. Você foi contar histórias aí da minha vida de quando eu estava começando, né? Eu acho que seu Juvencio, Dona Loura. Dona Loura está viva, está com 107 anos. Vou me encontrar com ela agora na Semana Santa. E o seu Juvencio não aguentou o tranco, foi embora. Estava com 98 anos e aí subiu, se apresentou lá para o Exército da Salvação. Você falou de tanta gente importante, eu queria citar duas figuras aqui. Uma é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse uma frase que eu acho assim muito, muito, muito bonita, muito forte. Não tem mais. Cara, não tem mais não tema coisa nenhuma. Continue, não tema, acredite, vá em frente. Eu não precisaria falar mais nada, mas Emmanuel Kant, e aí você falou de alguns filósofos aí, eu aproveitei aqui assim, eu fui me lembrar de uma coisa que ele disse, que quando você quer dizer o sim e o não, que são duas coisas extremamente difíceis para qualquer homem, você, para dizer o sim, ou para dizer o não, você tem que pensar o que é que você mais gosta? O que é que você mais quer? E olha, sabe quando é que eu me torno real? Quando é que eu sou real? Segundo a teoria dele, segundo o pensamento dele, é quando eu deixo de fazer aquilo que eu quero. Porque o que eu quero é muito fácil. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser fazendeiro, eu quero ganhar dinheiro na loto, eu quero ter um contrato de 129 milhões de reais. Eu ou a minha esposa, a dona TT pode ter, mas se eu tiver isso aí assim, já está de bom tamanho para mim. Agora, quando eu digo isso, e quando eu deixo de fazer isso, aí eu sou Léo Ladeia. Nessa hora eu sou autêntico, nessa hora eu sou verdadeiro, nessa hora eu sou um homem decente, que eu acho que é tudo que a gente precisa ser. Obrigado, PC, meu amigo Bispo Cavalcante, que eu comecei a chamar de PS Paulo Sérgio, né? Ou PC, acho que PC é melhor para mim. Paulo Cavalcante, né? Hã? Não sendo PC Farias, tá bom. Não, é PC Cavalcante. Paulo Cavalcante, meu querido amigo PC, que eu conheci há poucos dias, quer dizer, conversamos há poucos dias, mas que eu conheço já há muito tempo fazendo esse programa aqui, que eu acho que é de extrema importância. A gente se encontrava muito ali no Conjunto Santo Antônio, para cima e para baixo. No Pão Recife, por ali, né? Pão Recife. Comprando pão, tomando cafezinho. É muito bom. Muito bom, Léo. Obrigado por você ter me chamado. Eu quero falar, muito legal. Nossa, eu que sou agradecido, Léo. E era para a semana passada e deu aquele problema na minha ida. Saúde para você também. Não tem uma água especial. Né? Uma água especial abençoada. Não tem. Não é o seu patrocínio, o seu patrocínio, qual é a água sua? Né? Mina Linda. A Mina Linda. Até aqui está fazendo propaganda de você. Eu sei patrocínio meu. Eu pensei podia assim, patrocinar a Mina Linda, o meu aqui. Eu digo assim, gente do céu, se eu fizer com a outra, como é que vai ser? Né? Mina Linda, melhor água do estado de Rondônia. Olha só, né? Manda o Cascai pra cá, Mina Linda, pelo amor de Deus. Ô, Cleomildo, aí, ó, o PC tá pedindo aí, ó, joga como é que é? Os bitcoins aqui dentro. É isso aí, verdade, né? Mas então, deixa eu falar com você uma coisa. Vamos voltar lá para a sua primeira infância, lá para a Fazenda Barro Branco, onde tudo começou. Quais as melhores recordações que você tem? Como é que foi a sua infância? E por onde você percorreu ali depois que você passou pelo pré-primário e aí começou a trabalhar? O que é que você fez e depois a sua juventude? Fala um pouco da sua vida. Vamos jogar lá atrás, lá no início. É o seguinte, eu não conheço a Fazenda Barro Branco, eu não conheço a cidade de Itororó. Aliás, eu estive em Itororó, que é uma cidade pequena lá no sul da Bahia, quando eu tinha 18 anos. Eu fui tocar por lá e aí no dia seguinte eu perguntei pro Frota, o Fraga, que cidade é essa? Ele fez, Itororó. Aí eu disse, Itororó eu conheço, já ouvi falar dessa cidade, peguei minha carteira de identidade e disse, eu sou filho daqui, mas eu não conhecia. Aí nós demos uma volta à cidade grande, né? Ela tem uma igreja matriz, uma praça, aí a gente deu uma volta e pronto, conheceu a cidade e eu fui embora. Como toda cidade do interior daquela época. Você está falando de muitos anos atrás. Eu estou falando de 1966,
5 por Para aí. quem não assim. sabe, você está falando. Aí você já pulou muito, né? Não, do Você está tempo que eu falando do tocava- tempo que você tocava guitarra tocava e guitarra. iê. Isso. As músicas da Jovem Guarda. Isso, da Jovem Guarda. É. Estou amando loucamente A namoradinha de um Meu Deus amigo do céu, meu. essas coisas. Aí, sumido ali assim, mas você falou para tentar me lembrar da. Quando eu saí de. Quando eu nasci, os meus pais, a nossa vida era extremamente difícil. Meu pai era trabalhador rural, era amansador de burro. Porque antigamente tinha aquele negócio de. Não tinha carro, né? Então você colocava as mercadorias nos burros e levava fazendo trocas. E o meu pai, ele era tropeiro e ele era bom nessa história de amansar burro brabo. E nós fomos embora depois, logo depois que eu nasci, nós fomos para Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, na cidade de Nanuque, nasceu a minha irmã. Só tenho essa irmã. Você é o primeiro filho? Eu sou o terceiro, mas as minhas duas primeiras irmãs, a Maria e a Madalena, se apresentaram ao Exército da Salvação quando eram novinhas ainda. E ficou eu. Eu sou aquilo que a gente chama na Bahia de ovo de indês. Que é aquele ovo que você coloca lá para a galinha olhar e dizer assim, tem um ovo ali, vou botar outro. Né? O ovo de mentira. Então, eu sou exatamente isso aqui, o ovo da mentira. E o ovo de indês ninguém precisa cuidar, não. Larga lá, porque não quebra aquele efeito de madeira, deixa lá. Porque naquela época, uma criança, às vezes a gente ouve falar assim, tinha 15 filhos, mas sobreviveu 8. Mas naquela época era normal uma criança morrer de diarreia. De diarreia, era normal ter o mal de 7 dias, que era tétano no umbigo. Enfim, essas coisas, era normal. E nós somos em 10 irmãos, hoje somos em 4. 2 tiveram um acidente, morte por acidente, e o resto foi morrendo aqui assim, meio. Já foi um, agora lá vai mais um e tal, não sei o que, mais ou menos assim. A minha primeira memória, eu tenho medo de falar isso, que as pessoas pensam que é mentira, mas eu estava começando a andar e a minha primeira memória é exatamente quando eu estava começando a andar. E eu sei disso porque eu perguntei à minha mãe um dia, que casa é essa que eu tenho na minha cabeça? É uma casa, tem um trilho de ferro na frente, né, uma passagem de trens, tem uma árvore ali assim, tem um passeio alto, tem um velho preto lá na parte mais alta do passeio. Ela disse assim, você não pode ter lembrança disso porque você tinha 1 ano. Essa imagem é de quando você tinha 1 ano. Isso é a casa da fazenda do seu tio, avô Ladeia, Antônio Ladeia. Pois é, e eu tenho essa imagem. A partir daí, eu tenho fragmentos de uma série de coisas. Por exemplo, no dia 24 de agosto, eu estava chegando na cidade de Salvador, ali onde tem o elevador Lacerda, aquela parte ali de baixo. A gente estava chegando ali de carro, 1954, gente. Só tinha carro preto no país. Eram aqueles carros que eram chamados de carro de praça. E a gente estava chegando ali, eu, meu pai, a minha mãe, a minha irmãzinha, e alguém gritou alguma coisa, e foi aquele burburinho, aquele povo correndo ali assim. E o meu pai era policial rodoviário, com aquele dolman bonito, né, arrumado. Ele foi lá e perguntou para o camarada, o que é isso aí? Aí ele disse assim, Getúlio morreu. Eu me lembro disso. Então eu me lembro eu tinha 5 anos de idade, que eu sou de 49, Getúlio morreu em 54, eu me lembro disso. Eu tenho essa imagem na cabeça. Era uma procissão? Não, era o povo falando a respeito da morte de Getúlio. Tinha chegado a notícia naquela hora. Eu não sei como. Aí começou aquele agito. Foi aquele agito ali na Praça Cairu. Aquela época era uma época assim que pouca gente tinha até rádio, né? Não tinha rádio praticamente. Não tinha rádio, não tinha carro. O mundo era meio... Era bem diferente desse aqui. Era bem mais simples, menos complicado. Mas o pessoal gritou lá, Getúlio morreu. Eu não sei nem quem era Getúlio. Eu só sei que logo depois, alguns dias depois, eu fiz aniversário na casa da minha avó. E a partir dali você tem um corte e eu só vou me lembrar de algumas coisas depois. Então, a minha vida é feita assim de fragmentos. É como se eu tivesse uma série... Ali o senhor cresceu na Bahia, né? Ou já veio para Minas? Não, eu fui para Minas e logo depois, o meu pai, em Minas, nós ficamos numa situação mais vulnerável do que aquela que a gente tinha na Bahia. E aí, uma tia minha, irmã do meu pai, estava se casando, ou ia se casar, alguma coisa assim, com um professor lá de Salvador. Professor naquela época era um povo assim que era aplaudido, respeitado, enfim. E ele tinha muita influência no governo.
e pegou o meu pai e colocou dentro da Polícia Rodoviária Estadual. Meu pai é o guarda rodoviário estadual número 31 da Bahia. E ficou nessa vida, ficou nisso aí a vida inteira. Quando ele entrou na Polícia Rodoviária, ele foi transferido para uma pequena cidade chamada São Sebastião do Passé, ali do Recôncavo Baiano, perto de Santa Maria da Purificação, Feira de Santana, por ali assim. E para o pessoal que gosta do chá do Mariri aqui, perto de Conceição de Jacuípe, que é onde nasceu o mestre Gabriel aqui da UDV. E, enfim, a gente foi ficando por ali. Foi lá que eu fiz o primário, o ginásio, e eu tenho muita fração de lembranças dessa época. Isso já em Minas. Bahia. Bahia ainda. Bom, porque nós saímos de Minas muito rápido, demorou pouco tempo. O papai entrou na Bahia, entrou como guarda rodoviário na Bahia, a gente foi lá para São Sebastião do Passé. E fiquei por lá até 64. Em 1964, no meio daquela agitação, o Brasil vai para a guerra, não vai e tal, não sei o quê, vai ter aquele negócio todo, a gente foi para Salvador. Você tinha 18 anos, 17 anos? Não, eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. Eu fiz 18 anos, eu estava em Salvador naquela época, entrei na Força Aérea, fiquei lá um ano. Selva! Aquela coisa meio louca. Já pensou? Meio hippie e servindo na Força Aérea. É um negócio meio louco, não dá para você entender direito muito bem o que é. Foi uma época muito doida, né? Não, aquilo... Olha, os anos 60... Nós vivemos pelo menos 100 anos nos anos 60, em 10 anos dos anos 60. O homem foi à Lua, descobriram o Kennedy morreu, Brasília foi fundada, Kennedy foi assassinado, o homem foi à Lua, e a televisão chegou no Brasil. Eu vi a televisão, não tem nada disso aqui bonitinho que você vê hoje. Sabe quando dá defeito na televisão, que você fica vendo aquele só, aquele negócio? Aquilo era a televisão. E você conseguia, apertando o olho assim, você descobria uma imagenzinha. Sou dessa época. Tá? Ouvia rádio. No Brasil a gente ouvia, praticamente só tinha Rádio Globo, tinha uma outra rádio, Rádio Nacional, e a gente ouvia a Rádio Globo principalmente nas madrugadas. Talvez daí esteja esse... As ondas curtas, as famosas ondas curtas. Né? E a gente pegava as ondas... Tem gente que nem sabe o que é isso. Né? Não sabe mais. Ondas curtas, médias e tropicais. Porque tinha as outras, né, que eram muito mais acima, né? Então, a gente transmitindo em ondas curtas, 1.560 kHz, e 44 metros. Ninguém sabe o que é isso. Lá na Rádio Sociedade da Bahia, o cara fazia They are on the station, Radio Society of Bahia. O cara falava aquilo em inglês. Para que ele está falando isso aí em inglês? É porque ela chegava muito ela mais longe. Ela ia longe. A gente pegava a rádio dos Estados Unidos aqui. Em Porto Velho, eu não estava aqui na época, mas aqui a Rádio Nacional entrava local e você tinha um programa aqui que era recado, notícias mandava para o pessoal da rádio. Olha, dona Maria, o barco vai passar aí amanhã às 9 horas da manhã, a senhora deixa aquele bode na porta, porque o Antônio vai pegar, que é para levar para não sei onde. Esses recados eram passados aqui para a população. Era o WhatsApp daquela época. Todo mundo ficava ligado. Eu lembro da minha avó que a primeira coisa que ela fazia era ligar a rádio no Rivail, né? Nos outros tem um monte de conhecido. Como é que é o nome daquele radialista conhecido do passado? Era o... Bom, eu me lembro da Rádio Globo, que era o Luciano Alves, a Adelson Alves, o amigo da madrugada. Enfim, esse pessoal aí assim. Bom, Léo, quero falar desse início seu como vendedor e trabalhador e é esse momento que você se descobre, vem para Rondônia e aí começa uma outra carreira. Mas nós vamos falar isso, Léo, depois dos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta, o papo tá bom demais e a história vai ser, olha, de graça, muito boa.
Maria Nelsinho, diversão e esporte andam lado a lado. Aqui a criançada e jovens de 5 a 18 anos encontram um lugar perfeito para treinar, aprender e se desenvolver. Funcionando das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 à meia-noite, garantindo flexibilidade e muito tempo para aproveitar. Enquanto a garotada se diverte, os responsáveis contam com uma área de lazer super confortável com mesa de sinuca, ideal para esperar com tranquilidade. Conheça na rua Machado de Assis, 6079, bairro Cunha. Há mais de 30 anos, o Sindafisco Rondônia trabalha com compromisso, transparência e união, representando os auditores fiscais de tributos estaduais. Profissionais que garantem justiça fiscal e fortalecem o desenvolvimento do nosso estado. Fundado em 1993, o Sindafisco defende os direitos da categoria, promovem valorização profissional e trabalham incansavelmente por um serviço público mais eficiente e respeitado. Com representação em todo o estado, uma diretoria atuante e apoio dos conselhos fiscal e de ética, o Sindafisco é a voz que une, protege e fortalece o fisco rondoniense. Sindafisco Rondônia, o Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Rondônia. Gente, esse é o programa Paulo Cavalcante. Eu estou aqui com Léo Ladeia, esse homem que é a marca registrada da TV rondoniense. Léo, nós estamos falando da sua primeira infância, quando você nasceu e ali você cresceu na fazenda, depois você foi para Minas, de Minas você voltou para a Bahia, foi lá para a capital da Bahia. Não, para São Sebastião do Passé. São Sebastião também. Isso. E aí, conta a sua história quando você começou a trabalhar, saiu, cumpriu aquela primeira etapa, porque antes a gente se formava rápido, né? Era primário, aí fazia o ginasial. Não, e aí admissão ao ginásio. Admissão ao ginásio. Tinha admissão? Tinha admissão ao ginásio. Era uma quinta série, mais ou menos. Eu fiz quando eu estava com 10 para 11 anos. Aí ia para o ginásio. Aí vai para o ginásio. Depois do científico, né? Faz 4 anos de ginásio e 3 de científico. Ou clássico, né? Você fez toda essa etapa aí. E aí eu matei essa etapa aí e eu entrei... E aí você já estava trabalhando como todo já, bom menino da época, começa muito cedo, todo menino começava com 14 anos para ser aceito pela família. Qual foram os trabalhos que você fez na sua juventude? Eu trabalhei como entregador de cobrança, office boy numa loja, a Sena Crediário era o nome da loja, cobrador de ônibus, trabalhei numa empresa de colchões de Mola Brasil, enfim, uma parte de coisa, um negócio pequeno. E quando eu estava com 22 anos, eu cometi o meu casamento e cometi também a entrada na Brahma. O casamento durou 13 anos, a Brahma demorou 15. A Brahma foi, assim, a minha grande escola. Apesar de eu ter entrado na faculdade, ter cursado e tal, não sei o que, mas a Brahma foi a minha escola de vida. Que curso você fez na época? Hã? Que curso você fez na época? Que curso não? Que faculdade eu entrei? Eu entrei na faculdade de Universidade Baiana para o Trabalho, UBT, que era processamento de dados num Brasil que não tinha nem computador. Você estudava com aqueles cartões. Eu lembro, a gente fazia, o programa era na caneta. Fazia o programa isso tá para isso, como tá para aquilo. Eu fiz essa parte. E aí, linguagem Fortran e Assembly, aquele negócio meio louco, né? Linguagem de máquina. Isso, linguagem. 10001. Isso. Quando sim, não, quando não, sim. É aquela coisa meio louca, assim, né? E a partir dali, eu fui fazer Ciências Contábeis, que foi a minha primeira entrada na faculdade. E quando eu entrei para fazer a faculdade, eu já casei e aí entrei na Brahma. A Brahma é o seguinte, quando eu entrei na Brahma, como eu estava na faculdade, a Brahma me ofereceu um programa de trainee administrativo. Eu entrei, fiz o trainee administrativo e com isso a Brahma me mandava para um canto, para outro, tal, não sei o que. Foi a grande oportunidade que eu tive na minha vida. Pobre, com educação deficiente. Apesar de ter sido aquilo
Era uma educação bem arrumada, mas era muito deficiente. Se eu quisesse saber alguma coisa de ciência, eu não sabia nem para que lado começar. Não tinha internet, não tinha nada. Então você tinha que ir para dentro uma biblioteca, pegar uma Barça e... Ou enciclopédia Barça, aquilo ali. E fazer isso era muito difícil, porque você tinha que ganhar a vida para ajudar a família também. Sim. Aí, 22 anos. Quando eu entrei na Brahma, eu comecei, vai para um lado, vai para o outro, e em 1985, a Brahma me mandou para Cuiabá. Esquema de transferência. Eu fui para Cuiabá, fiquei lá 1 ano e meio, 2 anos, por aí, na Brahma. E a Sadia me chamou para ir trabalhar. Eu fui para a Sadia, eu já estava com 15 anos de Brahma, e eu queria conhecer alguma coisa mais diferente. A possibilidade de fazer isso na Sadia era muito maior. A Sadia tinha contratos no exterior, essa coisa toda, e a gente foi para lá, fomos seguindo nisso aí. Nessa coisa de entrar na Sadia, 3 anos lá, a Sadia me faz uma proposta para vir para aqui, para Rondônia. Então, essas coisas de Rondônia eu me lembro bem, porque no dia 11 de agosto eu vim aqui para conhecer o estado. Eu cheguei de aviãozinho, num Seneca 2 da Sadia, rodamos aqui em cima, olhei, e quando eu passei aqui em cima da cidade, que eu olhei aquelas ruas bem divididas, eu acho que eu cometi a bobagem de dizer assim, eu sou capaz de viver aqui o resto da minha vida. O anjo da boca mole passou e disse assim, amém, e eu fiquei. Agosto. Em novembro, eu estava chegando aqui, dia 2 de novembro de 90. 2 de novembro, eu lembro para vocês que é o dia de finados. E você então, chegou, eu vim aqui, você estava... eu vim a aqui cidade morrer. que você estava antes era? A última cidade antes de vir para Rondônia era? Cuiabá. 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 Cuiabá, na época, era uma cidade bem desenvolvida em relação a Porto Velho, né? Muito. Quando eu cheguei aqui, que eu vi... Muito mais próximo, tinha estrada asfaltada para cá, já tinha melhor. poucas ruas. Já tinha avião descendo lá muito bem, um aeroporto bom. E aí é o seguinte, quando eu cheguei aqui, que eu vi o aeroporto, eu disse assim, isso é uma rodoviária. E aqui só tinha 2 empresas que operavam aqui, Varig e VASP, que aliás eram os médicos mais importantes aqui da cidade. Faltava tudo da cidade. Se você me perguntar por que você se apaixonou por Porto Velho, eu não sei dizer. O certo é que eu vim para cá 2 anos e meio, 2 anos depois, a Perdigão me convidou para sair da Sadia, eu fui trabalhar na Perdigão, e a partir daí eu fui mexendo para um lado e para outro, trabalhei com o grupo Takigawa, que operava aqui a extração de minério de cassiterita, e mais a parte da Perdigão. Enfim, fui ficando. Um dia montei uma empresa e, como todo bom brasileiro, quebrei. E na hora que eu quebrei, eu tive que sair catando alguma coisa. Trabalhei mais 4 anos na Antártica. Que empresa que era a sua? Era uma empresa que representava a Santista Alimentos. Mas naquela época... Uma distribuidora. Mas naquela época eu já sabia que o mundo estava sendo globalizado. A Brahma tinha se fundido com a Antártica, fundando a Ambev. A Sadia estava em conversação com a Perdigão e a Aurora para formar a BP, não me lembro o nome aqui agora, mas era uma outra empresa ligada dessas aí. E a concorrência tinha ido para casa do chapéu, né? E a Santista Alimentos, que eu representava aqui, ela foi vendida para Bunge Alimentos, que era da Argentina. E aí, eu não sei como é que eu faço isso, mas é o seguinte, é assim, eu tenho que botar essa mão para cima e essa daqui depois para baixo e bater uma na outra, entendeu o que é? Eu mifo, totalmente. E aí fiquei na rua do desengano, menos ingênuo e mais belo, mas morto, quebrado, completamente. E aí eu saí procurando caminhos, aí fui trabalhar com jornal, a Folha de Rondônia, que estava sendo... Isso você já tinha uns 40 anos de idade? Já tinha mais. Eu cheguei aqui com 39, isso aí foram 5, 6 anos depois. Já estava com uns próximo, 44, 45 anos. Já por aí assim, já estava próximo de passar de chegar na metade do século. E aí eu fui trabalhar no governo, fiquei 1 ano no governo. Aliás, eu estava me lembrando hoje que uma das coisas boas que eu fiz no governo, eu trabalhei 1 ano exatamente.
Quando eu saí, eu tinha feito um plano de saúde da Unimed que eu tenho até hoje e que me dá a garantia, graças a Deus, até hoje, pago barato, é um bom plano nacional. E naquela época, quando eu assinei, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas o certo é que eu fiz. Bom, a partir daí, eu fui trabalhando numa coisa e noutra e cheguei aos 54 anos. A empresa quebrou, da Santista. Eu paguei a todo mundo, não fiquei devendo a ninguém, fiquei bonito na foto. E um dia, um amigo meu chamado Aires do Amaral, que era o dono da Folha de Rondônia, ele e o João do Vale, me disse assim, olha, tem um amigo meu que está fundando um negócio aí e estava querendo que você fosse trabalhar com ele. Como eu trabalhava na Folha, eu perguntei para ele, mas você está me mandando embora? Ele disse, não, dá para fazer as duas coisas. Disse, então tá legal. Fui conversar com o tal indivíduo que ele falou. O nome da pessoa era Everton Leone. Everton Leone estava criando aqui, ele já tinha uma rádio, tinha TV, tinha a empresa de comunicação, a imagem e propaganda, e ele estava criando aqui a rádio Vitória Régia. E ele me chamou, eu achei que era para trabalhar na área comercial. Quarta-feira, quinta-feira, na sexta, ele me perguntou, quando é que você pode começar? Eu disse, na hora que você me der o catálogo aí de venda. Ele disse, não, e o programa? Eu disse, qual o programa? O programa que você vai apresentar. Eu disse, eu não sei falar em rádio, não sei o que é isso que você está falando. Eu disse, não, é segunda-feira, o programa já está pronto, o nome dele é Sala VIP e você vai fazer entrevista. Nossa. Bom, nessas horas, você só tem um caminho. Ou você segue aquele que a gente falou lá, que eu trouxe para você, Emmanuel Kant, você faz aquilo que você não gostaria de fazer para ser você mesmo. E eu, como sempre fui irresponsável completamente, fui lá e aceitei. Eu tenho 77 anos, 54 para 77, já se vão 23 anos, que eu só faço isso. Eu sou entrevistador, eu entrevisto pessoas, eu converso com pessoas, eu virei apresentador de TV, eu virei jornalista, virei essa coisa que vocês conhecem aqui e que é algo que me dá um prazer muito grande. Literalmente pego a laço. Completamente. Um ano depois que eu estava trabalhando no rádio, estava até indo bem. Aí o Everton foi lá e disse assim, olha, tem um espaço aqui na TV, nós vamos ter que fazer um programa, dura 28 minutos. Eu sabia lá o que era 28 minutos. Aí falei com ele, Everton, não sei fazer televisão. Ele disse, e quem é que disse que você sabe fazer rádio? Perdão, começamos, estamos aí. Que coisa linda. E aí você chegou a apresentar muitos anos o programa de manhã, né? O jornalismo, né? Eu tinha um programa ao meio-dia, perdão, de 11 ao meio-dia eu tinha um programa chamado Câmera 11, que hoje virou Câmera Mais, que continua aí, é um programa que é longevo, está aí até hoje. Apresentado por parte daquele grupo que começou e que eu apresentava, eu e o Everton. Depois foi ampliando, ele virou um programa de 1 hora e meia, por aí, eu não sei exatamente quanto é que está isso hoje. E eu fui fazendo algumas outras coisas. Reportagens. Eu trouxe umas fotos aí, inclusive, mostrando para você aí. Acho que a gente tem sim Tem, eu produção. acho que... vamos ver umas fotos. Acho que tem umas fotos aí que eu fiz tem fotos na beira do Rio, fazendo reportagem para Santo Antônio. As reportagens, olha aí. Aí é na época que estava fazendo a represa? Isso aqui Isso aí é onde tinha a antiga Cachoeira de Teotônio. Sim. Uma parte da Santo Antônio já tinha sido retirada as pedras, você vê ali pelo lado. A cachoeira, assim, era de pedras pretas, negras. E eu estava aí nessa hora fazendo, montamos aqui. É um progresso, mas foi uma grande judiação, isso que era uma coisa linda, né? Era muito bonita. E muito rica em peixe também, né? Eles fizeram, inclusive, uma das coisas que eles tentaram fazer foi criar uma passagem de peixe de bagres, porque ele precisa
da correnteza. Subir contra a correnteza para desovar. Então eles tentaram fazer isso aí, segundo me informa o pessoal ligado à piscicultura, não deu certo. Segundo outros, uma parte deu. Então é muito difícil você... Porque tem poucos anos que isso aconteceu. Vamos para a próxima né? foto. Acho que tem uma que você está próximo aí também. Tem. Eu fiz... Essa daí, esse é o casarão de Santo Antônio. Isso aqui eu acho que... Eu não sei quem é que está aqui. Quem é o cinegrafista? Essa é a época da Umatic ou da Betamax? Eu sei que essa câmera pesava pra caramba. Tinha uma dessa daí. Quem estava com essa câmera aí era o Luca Ribeiro. Aquela época o cameraman que é do site Gente de Opinião. Esse cara era macho, hein? Os caras corriam. E eu tô ali também com cara de macho. Você tá vendo? Essa daí ainda não era tão pesada, mas tinha umas que pesavam 25, 30, 40 quilos, né? E é o seguinte, eu tô ali, já tinha cabelo ainda, tá? Isso aí, esse lugarzinho aí, isso aí eu fui para muita festa de rock. Era o casarão do rock. Esse casarão existe ainda ou não? Existe. Pertence hoje a Santo Antônio Energia, né? É parte daquele complexo ali. Tem mais umas fotos aí, tem? Silvio? Tem, vamos lá. Aqui é na gravação, né? Cara, isso aí é o seguinte, tá vendo aí? Essa parte aí foi uma gravação que eu fiz para Santo Antônio. Nesse ponto aí, tá vendo que tem um caminhão ali do lado esquerdo da tela, tem um caminhão lá embaixo. Foi em 2009, né? Isso. E lá embaixo, o cara estava tirando as últimas pedras por onde passa o rio. Aí, nesse ponto onde eu estou, um pouco mais abaixo ali assim, é onde passa o rio hoje. Esse lugar nunca mais será visto por ninguém. Eu nunca mais vou entrar aí, porque eu precisaria de alguns equipamentos para descer nesse ponto aí. A água já cobriu tudo, né? Cobriu tudo. Tem outra aí? Tem. Próxima foto, se tiver. Aí já é aquela ponte antiga, não é? Isso, quando são as pontes antigas, foi um trabalho que eu fiz aí com o pessoal, mostrando onde ia passar a nova estrada. E precisava restaurar essas pontes, né? Elas são um marco, né? Não, boa parte delas já não tem mais nenhuma condição de reparo, não. Alguma coisa foi feita, outras não. Mas aquilo que pôde ser feito, foi feito. Acho que o mais importante hoje seria a gente manter... deveria, Perdão. Pelo menos até Teutônio, o ideal seria até Guajará, mas até Teutônio deveria fazer a estrada de trem novamente, para o trem até lá, como acontece, por exemplo, em alguns lugares. Santos, o bonde ainda anda. Campinas tem uma estação da antiga Mogiana, que você ainda anda, acho que durante uns 30 ou 40 quilômetros. Em Minas Gerais você tem, no Espírito Santo você tem. Por que não, rapaz? Isso aqui está fácil de fazer. E eu acredito que vai acontecer. Até porque no domingo de manhã você fazer um passeio desse e almoçar lá. Né? Eu fiz esse passeio. Não tem preço, né? Eu fiz esse passeio. Quando eu cheguei aqui, o trem fazia esses 9 quilômetros. Eu fiz algumas vezes. Agora, eu acredito que hoje tem muita gente que está assim, interessada, que tem esse sentimento de pertencimento da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Se a gente pudesse fazer alguma coisa maior, tem uma empresa aí que é a Amazon Forte, que ela tem um período X para trabalhar ali. Eles vêm fazendo um trabalho muito bonito. O pessoal diz, olha, a prefeitura está fazendo. Não, quem está fazendo é essa empresa mesmo. A prefeitura entregou para eles e são eles que estão fazendo. A Amazon Forte, que trabalha aqui em outros empreendimentos. Mas é um negócio bastante interessante. É um complexo que, se você investir, como está, é um turismo, é lindo, né? Está sendo lindo, inclusive. Para você ir lá hoje, tem algumas coisas que o IPHAN botou a pata em cima, não pode mexer, mas dá para resolver, dá para montar. Eu vejo essa questão desse IPHAN, né? IPHAN, ele é um órgão necessário, né? Precisa preservar, mas eu vejo assim que ele trava muita coisa que poderia andar. Por exemplo, eu travo simplesmente a reforma de uma ponte e ela fica apodrecendo lá. Por exemplo, eu lembro quando eles queriam trazer um daqueles vagões, daquelas locomotivas que estavam apodrecendo lá na floresta, eles queriam trazer para colocar aqui no espaço alternativo. Não deixaram. Ela deve ter se desfeito. Ela poderia estar aqui no espaço alternativo, bonita, fazendo fumaça e toda restaurada,
está lá apodrecendo, porque... aí, então eu vejo assim que chega a ser uma política burra, né? E aí nós fizemos Concorda o seguinte, comigo? Concordo. E aí fizemos o seguinte, fizemos uma máquina que não é exatamente aquela, alguma coisa que foi, é uma fantasia que nós colocamos ali, troco de nada. Poderia ter um original, pessoa, o peso. Porque é uma questão, você sabe, você é uma pessoa espiritualizada, você sabe que quando você tem contato com aquela coisa que teve contato com gente do século passado, passa uma energia. Com certeza. É diferente. Com certeza. Passa a ser uma relíquia, né? É uma pena que a gente deixou isso aí. Então, o que nós temos ali hoje, de uma forma geral, às vezes eu falo para as pessoas, nós estamos fazendo uma conversa em cima de ferrugem. E a gente podia já ter feito isso aí. O dinheiro que já foi colocado naquilo ali, pelo amor de Deus, dá para ter reformado. O Brasil precisa mudar em relação a isso. A gente vê nos Estados Unidos que é totalmente diferente esse tipo de coisa, e eles conseguem restaurar e fazer tanta coisa diferente. Nós temos uma cidade chamada Piracicaba, que tem uma estrutura também. Eu sou de Campinas. Pronto, você conhece. Eu sou de Campinas. Piracicaba é linda, aqueles galpões todos bem construídos, com um rio ali, com toda uma história. E a gente tem essa história, e a gente sabe contar essa história. Agora o que falta é vontade política, vontade de fazer, vontade política e comprometimento. Enquanto a gente não encontrar essas três coisas, vai ficar dizendo que está faltando dinheiro, e dinheiro que não falta. Sem aquela de um querer ser mais que o outro, né? Aliás, isso parece que impera no meio do funcionalismo público, né? Um tenta ser melhor que o outro quando deveria ser todo mundo igual. Léo, eu quero continuar falando com você a respeito da sua carreira, dessa situação toda dentro da televisão, o seu trabalho hoje que você faz na Rede TV tão maravilhosamente, que eu tive lá, e o seu sonho para o futuro. Mas isso, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Já pensou em brilhar por fora e transformar a sua vida por dentro? A Donatella Semijoias é mais do que uma loja, ela é uma oportunidade. Aqui você encontra semijoias de alta qualidade com garantia vitalícia no banho de ouro, pensadas para valorizar a sua beleza em todos os momentos. E se você sonha em empreender, a Donatella acredita em você. Mesmo em quem está negativado, pode se tornar uma revendedora de sucesso, porque aqui elas trabalham com oportunidade. As revendedoras contam com até 40% de lucro, facilidade para começar, apoio e uma grande variedade de semijoias modernas, elegantes e de excelente acabamento. Peças que se vendem sozinhas. É a chance de conquistar a sua independência, empreender com segurança e representar uma marca de qualidade, confiança e brilho. Conheça a Donatella Semijoias na Avenida Pinheiro Machado, número 1211, no bairro Olaria, ou entre em contato no 992-83-2863. Donatella, aqui quem brilha mais é você. Help Multas, uma empresa especializada em direito de trânsito. Para você que levou uma multa por embriaguez ao volante ou direção perigosa, a Help Multas estará pronta para lhe ajudar. Aqui na Help Multas contamos com os melhores especialistas formados em direito de trânsito. Se você, motorista, recebeu uma notificação de multa de trânsito e não sabe a quem recorrer, a Help Multas agora está em Porto Velho para defender o seu direito de dirigir. Eu estava aqui falando sobre umas histórias muito boas aqui no intervalo, né? Como é bom ter... A gente só consegue ter assuntos se a gente viver, gente, né? E não tem como você viver muito sem ficar velho. E velho é uma coisa que a gente fica muitas vezes na cara, até possível até deixar menos, né? Mas o espírito sempre tem que estar novo, né, Léo? Léo, quero falar da atualidade. Você hoje apresenta um programa na Rede TV, um programa com muita audiência, tem feito um trabalho e tem sonhos aí. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, né, por onde você passou, esse tempo na Rede TV, a sua passagem pela Brahma também, que foi muito especial, né? E o seu futuro. Eu vou falar rapidamente da Brahma para dizer o seguinte: a Brahma me deu a Universidade da Vida. E eu tive a oportunidade de ter duas pessoas lá, um administrador de empresas
renomadíssimo, e um psiquiatra, que era o cara que fazia aqueles antigos DGOs com a gente, seminário de DGO, gerência organizacional, esse negócio todo. E ele ia lá e dizia assim, olha, você não pode fazer isso, sua cabeça está torta com isso, tal, não sei o quê. Era uma espécie de Olavo de Carvalho daquele tempo. Aí você calcula a minha cabeça, como é que ficou, né? Cabeça de menino que não conhece nada é um terreno fértil para você plantar a semente que você quiser. Isso me tornou mais ou menos o homem que eu sou hoje. Quando eu entrei na área de comunicação, que eu não tinha nem ideia do que ia acontecer comigo, nem por que ia... Eu descobri, depois de alguns meses, que aquilo ali era bom. Eu gostei de fazer, deu tesão de fazer. Eu descobri que a câmera gostava de mim e eu gostava dela. Descobri que microfone é um grande amigo, se você souber levar com ele, porque senão ele lhe arrebenta também. Então você tem que ir tomando conta dessas coisas. Parece coisa de maluco, mas é o seguinte, quem se comunica, conversa com a máquina. Imagina, eu estou falando aqui para uma opção de gente que eu não sei quem é, mas através daquela lente ali. Não é loucura? Claro que é. Você me arremete para um pensamento, Léo, que é o seguinte. O fato de se reinventar. Você se reinventou já praticamente aos 50 anos. 54. Que quando você começou a trabalhar na mídia. É uma coisa muito difícil. Tem gente que pensa assim, chegou aos 49, eu já vi gente com 39, eu estou velho, eu estou velha. Meu Deus do céu, eu falo, meu Deus, você está velho, então eu estou caduco. Eu tenho 58, vou fazer 58 anos, sou de 68, 29 de novembro. Quando a gente vê isso aí, a gente fala, cara, a vida é maravilhosa. E você pode se reinventar a cada instante, né? Eu fiz tanta coisa na minha vida, e hoje eu estou comunicando, continuo sendo clérigo, continuo cuidando... pastorando, né? Pastorando lá no hospital, na capelania do hospital de base, também na minha capela lá na Bacia Leiteira, cuidando das pessoas, mas estou comunicando, estou fazendo outras coisas, tenho também um empreendimento pequeno de restaurante, essas coisas e tal. Então são coisas assim que a gente consegue se reinventar a cada instante. O que você falaria para essa pessoa que já está com seus 40 anos, 45, e que pode se reinventar, de repente se achar, e se achar de uma forma gostosa, né? Olha, a primeira coisa é o seguinte, não tenha medo. Sabe aquela primeira frase que eu disse aqui, que era de Cristo? Não tem mais. Não tema, não fique com medo de nada, faça tudo aquilo que quiseres, que é tudo da lei. Quem disse isso foi Raul Seixas, que é meu parceiro lá da Bahia, lá daqueles tempos. Mas isso aí é uma outra história. Então é o seguinte, tem muita coisa que você ainda pode fazer. Sempre. Vou contar uma história aqui, que é uma coisa daquela que eu aprendi quando era criança. Um homem estava morrendo e antigamente você tinha que colocar uma vela na mão de quem estava morrendo. Acende uma vela e deixa na mão dele, que era para iluminar o caminho. E não tinha vela. E o garoto, filho dele que estava lá, fez o seguinte, colocou areia em cima da mão dele e pegou uma brasa no fogo e colocou em cima da areia. E ele disse a frase, que logicamente isso é uma história, né, uma invenção, e ele disse, morrendo e aprendendo. Se você se dispõe a aprender, e a gente está aí cheio de informações hoje para tudo que é lado que você quiser pela internet, você vai chegar onde você quiser. Planos. Aos 54 eu comecei na comunicação. 14 anos depois, com uma carreira estável, estabilizada, tranquila, eu saí. Eu saí pelo seguinte, porque eu estava muito confortável, eu tinha necessidade do desconforto, eu tinha necessidade de sentar numa cadeira diferente. Saí, montei um programa dentro da rede de TV. Tem 8 anos agora, estou até com medo, porque daqui a pouco dá vontade de fazer outra coisa. Aos 65 anos, eu nunca tinha feito isso, saltei de paraquedas. Por quê? Porque eu tinha vontade de fazer isso, porque me deu vontade de fazer. E por que não experimentar? E por que não tentar? E por que desacreditar? Eu fico vendo tanta gente aí, meninos, e qualquer pessoa de 60 anos para baixo, para mim é menino, meninos que estão com a vida toda pronta. O Roberto Marinho, Roberto Irineu Marinho, criou a Globo aos 60 anos de idade.
Ele começou depois de mim, inclusive. E a Globo é isso tudo aí que vocês estão vendo. O que é que você tem a temer se tentar fazer alguma coisa? Nada, não tema. Acredite, aperte o pé no acelerador, vá em frente. Tem tanta coisa para você fazer. Se você quiser criar uma empresa hoje aqui em Porto Velho, uma e-commerce, você cria da frente do seu computador. Se você quiser montar um restaurante para vender espetinho, tá aqui o cara do espetinho aqui na Guanabara, Espetão, acho que é esse o nome dele. O cara começou a vender espeto, o pessoal gostou e pronto, hoje ele tem um ponto. Uma garota resolveu fazer um bolo aqui. Um dia vendeu esse bolo para uma amiga dela que vendeu para uma pessoa que estava lá nos Estados Unidos e hoje ela é uma marca internacional de Porto Velho. Aí você fala assim, mas como é que conseguiu? Olha, se você não tentar, as coisas não ocorrem. Agora, apostar na sorte, você pode fazer não, isso né? vendendo pipoca. Pode, você pode fazer. Tem o Israel lá que vende pipoca na frente do hospital de base. Pensa no carrinho organizado que ele tem, a maneira como ele trata os clientes. É lotado, ele não dá conta. Sabe quem é o cara que vai amar que eu fale isso? Seu Noé. Seu Noé vende ali naquela, meu Deus do céu, aquela academia de águas ali, que é da esposa do Tonon, ali na Guanabara. Sim. Ele vende todo dia, ele vende pipoca. Seu Noé vive disso. Pipoca bem arrumadinha, carro arrumado, ele é todo arrumadinho. Mas é a maneira que a pessoa trata os outros. Pois é. Né? É a maneira, você vai em alguns lugares pela maneira que você é tratado. Quando uma pessoa faz aquilo com amor, ela faz aquilo com cuidado, ela faz aquilo com atenção. Eu lembro quando eu morei em Santos, eu lembro de um restaurante que eu gostava muito de ir, ficava no Hotel Caiçara, que é um hotel antigo de Santos, ficava na Ana Costa ali. Né? Eu ia muito ali naquele restaurante Caiçara. Era um restaurante nem caro nem barato, no meio do caminho. Só que tinha um cardápio muito legal. E o cara que me atendia, até faleceu já, era um rapaz, ele não era velho, mas ele atendia com tanto carinho, que eu ia lá, eu não tinha dinheiro para ir toda semana, mas eu ia cada 15 dias, eu ia com a minha família para comer naquele restaurante, porque eu gostava de conversar com ele, né? Então você vê, eu passava na frente de 200 restaurantes para poder ir naquele restaurante. Olha, aqui tinha um barzinho chamado Bar do Bigode, fica ali perto do Botafogo. Se você quiser comer uma saltenha, tem não sei quantos lugares, mas o primeiro nome que me vem aqui é J. Lima. Ali na frente, Nações Unidas. Eu vou sempre lá. Aí é o seguinte... Antigo, você pega a fila para comer. É um mas barzinho velho, assim, né? Isso. O Bar do Bigode só tinha duas coisas, sujeira e cerveja gelada. E o mau humor dele, que era a melhor parte do Bar do Bigode. Aí você fala assim, mas por que deu certo? Deu certo porque o cara acreditou. Se você acreditar, apertar o pé... Que ele é autêntico. Pois é, apertar o pé e dizer assim, isso aqui é o que eu quero, pronto, dá para ir embora. As pessoas estão atrás de coisas autênticas, elas estão cansadas de fake. Então, quando uma pessoa é autêntica, ela muda. A história é você, essa pessoa autêntica aqui em Rondônia. Pois é, de vez em quando o pessoal me pergunta assim, você não tem Instagram não? Eu digo, rapaz, eu não sou muito ligado nesse negócio não, eu sou desse jeitão aqui mesmo. Eu gosto de ser assim. E é isso que faz Léo Ladeia ser Léo Ladeia, o cara da comunicação, né? Léo, nós temos 5 minutos, 4 minutinhos para a gente terminar. Vou falar 2 minutinhos aqui com você e depois você fala o que você quiser para a turma aí. Cerveja. Existe aquela... É que nem, por exemplo, esse tênis aqui. Ele é um Nike que eu ganhei do meu filho. Ele é caro pra caramba um tênis desse. É velhão já. Ele aguenta bem, ele tem bastante durabilidade. Mas o que vale é esse simbolinho aqui, esse negocinho aqui. É o C. Né? Se tirar ele, o pessoal já não dá tanto valor. O Chopp Brahma é a mesma coisa. Eu já fiquei sabendo, por exemplo, que tem época que termina o Chopp Brahma e alguém coloca um outro qualquer lá de baixo e ele vende a mesma coisa porque às vezes não dá tempo da Brahma entregar. Não é só aqui, é em qualquer lugar. O Chopp Brahma é o Chopp Brahma. Ele é o Nike do chopp. Mas se a gente for ver, nós temos chopps bons aqui em Rondônia também, Temos. Eu conheço a Coronel Church. Opa. Eu conheço lá dentro eles.
a maneira que eles fazem o chopp, eles não estão... Poderia bancar a gente aqui, viu, coronel? Ou pelo eles menos não... Né, ou Léo ou Leo aqui. E se mandar chopp aqui, eu sou chegado. Eu conheci... Eu trabalhei num restaurante com eles. A maneira que eles fazem o chopp são quatro maltes que eles usam lá. E eu não sei, o que você fala, assim... A gente não tem patrocínio de ninguém, a gente pode falar tranquilo. Vamos lá falar de entre cerveja o aqui, Brahma, entre ele e os outros. Nós temos as melhores cervejas Pilsen, que são as cervejas claras do mundo. São muito bem feitas. Nós temos, assim, um know-how muito bom. Entre todas essas cervejas, eu gosto muito de uma cerveja chamada Original, que é uma cerveja premium. Ela é puro malte e é da Antártica. E eu gosto de tomar aquela garrafinha pequena. Sabe por quê? Porque eu boto ali assim, 5 minutos depois já estou botando a segunda, a terceira e vai embora. É uma cerveja muito boa, muito legal. E eu não gosto de cerveja muito forte, como não gosto de cerveja com sabor. Tem gente que gosta, né? Cerveja com florais de não sei o que, não sei, não gosto muito não. Mas a melhor cerveja que existe é o primeiro, segundo copo gelado. A partir daí fica todo mundo muito parecido, porque a gente começa a ficar bêbado, dá aquela zoeira na cabeça e toda a cerveja fica parecida. É mais ou menos isso. Quando você fala do chopp Brahma e o chopp, porque eu estou falando porque ele começou vendendo isso aqui em Rondônia, por causa disso. Quando você fala entre o chopp Brahma e o Coronel Church, o que você fala? Eu diria o seguinte, que uma coisa é tradição, a outra é inovação. Tá? É assim, bem desse jeito. Uma coisa é você andar num barco já meio antigo, outra num barco meio novo. Se ele levar você para o lugar que você está querendo ir, às vezes um chega um pouco mais rápido, sobe mais rápido para a cabeça, né? E o outro não. E tem gente que se acostuma com essa história de marca. Marca também tem isso, né? Quem é que fala de cerveja? Falou de cerveja, quem é que lembra o quê? Garrafa verde da Heineken. Eu não tenho nada contra, mas eu sou a original, gosto muito dela. E olha, ela é bem diferente uma da outra. Nós temos mais 2 fotos aqui, não sei se você tem aí, Gesimiel. Uma que está com o prefeito, Léo, os 2 Léos, né? Léo. Pelo amor de Deus, então, Léo aqui, ó. Eu agradeço, eu recebi uma comenda aqui, comenda Madeira Mamoré. O prefeito Léo Moraes me concedeu essa comenda. É a maior comenda da prefeitura de Porto Velho. E eu estava aí ao lado de muitos grandes bons amigos. Você está ao lado aqui, acho, da sua esposa também. Estou. Tem outro pessoal. Aí. Essa segunda foto. Minha polaca não me deixa ir para canto nenhum se não tiver com ela. Acho que tem mais uma, Gesimiel, onde está a turma aqui. Não sei se baixou aí direito. É onde está a sua esposa. Eu tive a felicidade, eu recebi aqui a medalha. Tá, essa aí é uma medalha. Não, isso aí é uma festa da maçonaria. Eu recebi o título de maçom benemérito, quer dizer, eu cumpri todos os anos da maçonaria. Eu sou maçom de 1982 até agora. Eu acho que quase que eu fundo a maçonaria, alguma coisa assim do estilo. E essa daí eu estou com o Paulo Tupã, que é essa figura aqui da esquerda, um homem que está tocando um projeto muito bonito, que é a Casa de Apoio Filhos de Irã. Queria inclusive chamar vocês aí para contribuírem nisso. Essa senhora aí no meio, linda, é a minha esposa, TT. Do lado ali, meu querido irmão Jonatas e Paulo Bergamin, que era o venerável à época da nossa loja. Qualquer dia eu queria falar sobre maçonaria com você, porque eu queria saber onde que vocês amarram o bode, mas agora, por enquanto... Todo mundo fala desse tal de bode, rapaz, eu não sabia onde que fica esse bode aí. Mas antes de você falar sobre isso aí vai ser outro dia, não dá tempo. Não, com Léo, certeza. você tem 1 minuto para despedir da turma olhando para lá. Obrigado, não, eu não vou Léo. me despedir da turma, vou me despedir de você aqui, Paulo, me despedir dos meus amigos, meus colegas aqui da Rema TV, falar para o meu querido Zezinho, que eu vi o nascer disso aqui, vocês aqui do lado dele, o Vicente, enfim, tanta gente boa que estava aqui tocando esse projeto para frente. Eu fico muito feliz de estar aqui na casa, de ver onde ela chegou, onde vocês chegaram. Gostou do estúdio? Aqui no estúdio, lindo, muito bonito, muito bonito. Estúdio de valor. E agradecer a vocês aqui, um beijo grande para vocês que acompanham aí o PC. Aproveita, não é todo dia que a gente tem uma pessoa de qualidade como esse sujeito aqui para passar essas mensagens bonitas que ele passa, não. Obrigado, gratidão
Léo. Fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a você. Deus abençoe essa casa. Gente, vocês não têm ideia da humildade, do amor, do carinho, do profissionalismo do Léo. O Léo, semana passada, eu marquei com ele aqui e deu um problema no meu carro, não pude chegar. Ele ficou me esperando e depois veio na semana seguinte. Não é à toa que o ano começa hoje para nós, aqui no programa Paulo Cavalcante. Você é o primeiro que nós entrevistamos e eu estou muito feliz. Obrigado, Léo. Espero que a gente ainda faça muitas outras entrevistas. Troca de carro, pega um kit de bengala. é uma caminhonete preta que ele tem lá. Deus abençoe, gente. Olha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que Ele te dê a paz. Que Ele possa te conduzir os melhores momentos da sua vida. Viu? Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Tchau, tchau.